Abra comigo a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, enquanto você já pensa no seguinte assunto: para que 2016 seja um ano memorável. O que compete a nós nesse processo? O que está ao nosso alcance realizar para que este ano seja de fato um ano diferente, um divisor de águas, para que as metas sejam não apenas alcançadas, mas superadas, nossas famílias abençoadas, nossos negócios prosperando, enfim, os relacionamentos se desenvolvendo com qualidade. Deus tem muito para a nossa vida nesse novo ano, mas algumas atitudes cabem a nós, fazem parte da nossa atribuição como servos e servas do Senhor. E é nessa direção que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo à igreja de Filipos, trazendo algumas recomendações, e que se essas recomendações fossem seguidas, esta igreja de fato poderia declarar: tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós vamos ler então esses primeiros versículos do capítulo 1 de Filipenses. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Senhor, gratos somos pela Tua palavra, pela acolhida da igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e vai continuar fazendo agora, enquanto ministramos o Teu recado em nome de Jesus. Amém e amém. Todos nós queremos e sonhamos com um ano abençoado. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que 2016 será o melhor ano da sua vida até aqui. E 2017, se Deus nos der vida, será ainda melhor. Esse é o desejo do nosso coração. Transicionamos 2015 para 2016, escrevendo sonhos, projetos, expectativas, propósitos. E todos eles estão em nosso coração. Talvez você até fez uma lista que está no seu guarda-roupas, quem sabe na porta da geladeira, em algum local, para você lembrar dessas metas e desses sonhos e ir ali assinalando conforme eles vão acontecendo. Se você não fez isso, faça, porque Deus vai honrar a obra das suas mãos em cada dia deste novo ano. Agora, é muito importante olharmos para este texto e entendermos quais são os recados de Deus, quais são as recomendações do Senhor, através do apóstolo Paulo, para que de fato 2016 seja um ano memorável. Quando olhamos para esta carta, vemos que Paulo chegou na cidade de Filipos por volta do ano 53 depois de Cristo. E ele então realizou um trabalho árduo nesta cidade, que era uma cidade-estado de Roma,
uma cidade com privilégios do Império Romano. Ali havia toda uma guarda romana destacada, uma cidade de um culto politeísta, uma cidade que endeusava os princípios romanos, e Paulo era um cidadão também romano, ele tinha dupla cidadania, e ele chega nesta cidade, e a sua chegada promove um reboliço naquele lugar, não apenas a sua chegada, mas principalmente aquilo que ele anunciava, ou quem ele anunciava. Paulo chega anunciando o evangelho, a mensagem de arrependimento, da vinda do reino dos céus. Paulo se aproxima daquele lugar falando de Jesus, pessoas vão se convertendo, Deus através de Paulo vai realizando milagres. Isso incomoda autoridades políticas, isso incomoda grandes figuras da religião, e o que acontece é que Paulo então acaba sendo preso, ele vai para a prisão, seus pés são amarrados no tronco, ele leva várias sequências de açoites, eram 39 chicotadas praticamente, 38, e várias sequências dessas chicotadas. E por volta da meia-noite ele está louvando e cantando ao Senhor, e tudo isso que eu estou dizendo está registrado no livro de Atos, principalmente no capítulo 16. Na verdade, o trabalho de Paulo começou em Filipos, sob muita luta, muito sofrimento, gemidos, alguns conhecidos pelos seus companheiros, outros só ele sabia. Mas um trabalho que começou a partir de uma semeadura em meio às lágrimas, porque Paulo entendeu que aquilo que semeasse em meio das lágrimas iria dar frutos para ele a vida toda, e não foi sem razão que a igreja de Filipos foi a comunidade que mais abençoou o ministério de Paulo até o fim da sua vida. Sabe, querido, quando as coisas são difíceis, é aí que a gente precisa fazer. Quando a gente não tem, é aí que a gente precisa investir. Quando falta força, é aí que a gente tem que trabalhar. Quando falta uma aparente motivação, é aí que a gente tem que abrir a boca e cantar. Porque esse tipo de situação move o céu, toca o coração de Deus. E o apóstolo Paulo então inicia o seu trabalho neste clima. 10 anos depois de ter realizado as suas viagens missionárias, ele está agora recluso, ele está preso em Roma. E a partir deste lugar, ele escreve uma carta, conhecida como a Carta da Alegria. Será que nós teríamos fé o suficiente para, dentro de uma prisão, escrever palavras de alegria? O teor da carta aos Filipenses é um teor para frente. O seu assunto é um assunto motivacional. Uma igreja que quase não recebe repreensões. Você vê muito mais elogios aí. Ou seja, o apóstolo Paulo, mesmo dentro de uma prisão, estava livre. Não era um neurótico que usava a sua caneta para arremessar, quem sabe, as suas neuroses. Ele estava dentro da prisão, curando a muitos no nome de Cristo. Evangelizando não só aqueles que participavam da sua guarda, mas, na verdade, todas aquelas cidades pelas quais ele já tinha passado e ali fundado igrejas. E então, esta carta chega à cidade de Filipos, 10 anos depois, por volta do ano 62, 63 depois de Cristo. E então ela chega nesse tom de recomendação para um tempo de vitória. Interessante que Paulo escreve como alguém que tem saudades. Diga comigo, como alguém que tem saudades. Paulo escreve com uma memória muito lúcida, muito viva. E talvez você possa estar perguntando, como assim, pastor? Como ter saudade de chicotes? Como ter saudade de prisões? Como ter saudade de injustiças? Como ter saudade de frustrações, porque foi isso que ele experimentou. Na verdade, isso foi só o começo. Porque Paulo, pela graça de Deus, foi tão competente, que as memórias que ele pôde levantar no meio das crises, foram muito mais fortes que as marcas dos chicotes. Ele trazia em seu coração toda uma alegria, experiências vividas, que agora, 10 anos depois, falavam muito mais forte do que as lutas que ele havia enfrentado. Sabe, quando nós olhamos para a nossa vida, para o nosso passado, e nós dizemos, eu não tenho boas memórias.
nós não podemos assumir uma posição de vítimas, porque se não temos boas memórias, por certo, pessoas falharam conosco, por certo, tivemos desencontros, mas também, por certo, nos faltou competência. Porque se eu não tenho coisas boas para me lembrar de um relacionamento, de um trabalho, de um projeto específico, é porque eu não tive condições de levantar um memorial abençoado. Por isso, em nome de Jesus, ore nesta noite pedindo, Senhor, que eu encerre 2016 com excelentes memórias. Porque o futuro nós já estamos construindo hoje. Na verdade, o tom da nossa vida ao final deste ano será a consequência daquilo que falarmos, fizermos e pensarmos desde já. Um processo. Então, meu querido, na verdade nós temos aqui 3 recomendações do apóstolo Paulo para esta igreja. São 3 razões foram 3 razões que levaram o apóstolo Paulo a ter boas memórias daquela igreja. E ele estava dizendo, façam isso, que vocês também terão boas memórias, vocês também terão motivos para se alegrar, vocês também terão motivos para se regozijar na presença de Deus. A primeira recomendação que Paulo traz a essa igreja é, trabalhem com muita garra e zelo. O apóstolo Paulo fala aqui nos versículos 5 e 7 sobre trabalho. A palavra que aparece aqui é cooperação. A palavra que tem a ver com envolvimento. E o apóstolo Paulo podia falar porque ele trabalhava. Aliás, nem dependia diretamente dos recursos da igreja. Ele era autônomo e há quem diga que durante alguns intervalos ele trabalhava e angariava recursos para suas viagens missionárias. É como se ele fosse um mantenedor do seu próprio ministério. Lindo isso, né? Desafiador. E então ele está escrevendo como alguém que tem autoridade para falar. E ele está dizendo, trabalhem, se envolvam. Agora, esse trabalho era um trabalho muito específico. Paulo, por exemplo, estava falando para aquela igreja que deveria exercer o trabalho da oração. E eu disse aqui há alguns dias que orar dá trabalho. E a oração é uma forma de trabalho. Não é fácil acordar de madrugada, cumprir um horário, gideões de oração, torre de oração. Mas é o que Deus espera de nós. Oração é um movimento que dá trabalho, mas um movimento que dá resultado. E que, acima de tudo, permite, como veremos daqui a pouco, o trabalhar de Deus na nossa vida. Paulo aqui estava exortando a igreja à oração. A prática da oração. Interessante que ele não está falando em primeiro lugar com os membros da igreja. Essa carta tem um primeiro destinatário. E esse destinatário, o bispo da igreja, os líderes da igreja. Ele diz, já no prólogo aqui da sua carta, eu falo aos bispos, eu falo aos diáconos. E ele estava convocando aqueles irmãos para o trabalho da oração. Mas não era apenas o trabalho da oração que deveria ser praticado. Paulo aqui fala sobre o trabalho da evangelização e como a vida daquela igreja iria repercutir fora, como o estilo de vida, como a alegria daqueles irmãos iria impactar as pessoas de fora. Sabe, queridos, nós temos sido desafiados este ano a ganharmos 1000 vidas. Quando nós olhamos para este texto, nós vemos que o apóstolo Paulo está desafiando a igreja à prática da evangelização. E ele está dizendo àqueles irmãos que eles precisavam se envolver, se engajar nesse movimento, nesse serviço. O apóstolo Paulo também fala sobre o trabalho da comunhão. E aqueles irmãos de fato precisavam se esforçar para manter a comunhão. Não é fácil andar em unidade com o irmão que está ao nosso lado. Não é fácil caminhar junto nem com a esposa, nem com os filhos. Nós temos diferenças. Situações que surgem na caminhada, que dirá com o irmão, companheiro de ministério, companheiro de célula.
Por isso que o apóstolo Paulo está aqui dizendo: esforçai-vos. Verso 27 ele diz: olha, lutem juntos a mesma luta. Deus não se envolve em qualquer luta. Deus não perde tempo com qualquer luta. Deus está conosco nas nossas lutas, quando as nossas lutas são as lutas dele. E o texto aqui no verso 27 traz a ideia de um guerreiro que tem que permanecer no seu posto, porque se ele sai do seu lugar, o exército inimigo pode aproveitar essa brecha para entrar no seu território. E então o apóstolo Paulo está dizendo: permanecei firmes, inabaláveis aí, sejam prudentes, sejam sábios, estando eu com vocês ou não. Trabalhem e cada um assuma a sua responsabilidade. Cada um se envolva conforme recebeu de Deus o chamado. Eu não vou nem dizer cada um se envolva conforme pode, porque aí a gente coloca um monte de desculpa. Mas eu não posso. A questão é: se envolva à medida que Deus te chama e não deixe nada aquém daquilo que Deus tem preparado para você. Não é fácil dizer sim para o propósito de Deus para as nossas vidas, mas é a única condição para a nossa vitória. Estar fora da vontade de Deus é um espaço muito perigoso. Não há proteção, não há provisão. Dificilmente há cumprimento de promessas nessa condição, não há alegria. Pastor, então, fora da vontade de Deus não há essa alegria. A pergunta que eu te faço é: você está envolvido na caminhada da igreja? Então se envolva, meu irmão. Sei que é tentador estarmos aqui aos domingos, ouvindo uma mensagem, a gente entra e sai, quase ninguém nota. Tá bom assim, pastor, estou precisando de um tempo. Deixa Deus fazer os remanejamentos que Ele quiser no teu ministério, mas não estabeleça um ponto final por conta própria. Isso é muito perigoso. Quem sabe nessa noite, o Espírito Santo está avivando dons, talentos e ministérios. O Espírito Santo está dizendo a você: ei, por que você já parou? Eu não te autorizei, eu não pedi para você fazer isso. Quem foi que te autorizou a abrir mão? Por que você ainda não se colocou à disposição? De repente você sente uma chamada, já está tudo certo, o marido já aprovou, ser um lar hospedeiro, e quem sabe essa situação ainda está travada. Quem sabe o Senhor já colocou no seu coração desejo de investimento específico na obra, de repente envolvimento num determinado ministério. Meu querido, procure um dos pastores, procure o seu líder de célula, o seu supervisor, seu pastor de rede. Ele vai orientar você. Essas pessoas estão preparadas para, na verdade, serem facilitadoras na sua vida. Trabalhe, meu querido. Segundo, nós vamos acelerar um pouquinho aqui. A segunda recomendação: confie no trabalhar de Deus. Primeiro, trabalhe você. Faça a sua parte. Mas não dependa só disso. Não confie na força do seu braço. Não pense que isso, por si só, vai fazer do ano de 2016 um ano memorável. Se a gente ficar só no primeiro tópico, nós vamos terminar esse ano todo mundo estressado, num ativismo terrível, numa loucura, e aí a gente vai terminar o ano 2016 dizendo: não quer mais. Se for só trabalho humano, mas se for poder de Deus, aleluia, aí vai ser diferente. O apóstolo Paulo fala sobre o trabalhar de Deus nessa carta. No verso 6 ele diz: eu estou convencido de que aquele que começou boa obra, começou um bom trabalho, ele é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. E no capítulo 2, amados irmãos, lá no verso de número 13, ele diz: pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Mas como é o trabalhar de Deus? A Bíblia afirma que o trabalhar de Deus, ele é suficiente, ele é total, ele é completo, ele é pleno. Queridos, a obra de Cristo na cruz é totalmente eficaz para a nossa salvação. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus começou a fazer, já tinha um final previsto. Aliás, não houve imprevistos para Deus ao longo da história. Ele sempre soube de tudo o que aconteceria. Esse Deus que viu a cruz antes da árvore, esse Deus que viu a lágrima antes da chuva,
esse Deus que nunca perdeu o domínio da história, esse Deus que se revela com soberania, esse Deus que quando te propõe alguma coisa, é porque Ele está te apresentando um caminho que já foi trilhado por Ele. Deus é o supremo tapeceiro que vê a nossa vida do avesso e já consegue ver a obra-prima. Nós, leigos, quando vemos uma obra de tapeçaria, a gente fala, onde isso vai chegar? O que vai dar isso aí? Se a vida de algumas pessoas é obra de feitiçaria, eu quero dizer para você que a tua vida é obra de tapeçaria. Da tapeçaria do eterno tapeceiro, que vê o fim desde o começo, que vai tecendo a sua vida com cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores, nubladas, cinzentas e tristes, e Ele vai tirando do caos beleza, e Ele vai fazendo das crises oportunidade para te entregar coisas lindas e maravilhosas. Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando no seu casamento, Ele está trabalhando na vida dos seus filhos. Querido, descansa, porque apesar do trabalho de Deus ser suficiente e completo, Ele é invisível, nós sabemos disso muitas vezes. É invisível, porém palpável, ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja sentindo. Não é toda reunião, não é todo momento, não é todo dia, não é todo mês que a gente sente um arrepio, aquele frio na espinha, que a gente tem aquela experiência de choro, que a gente escuta aquela voz interna, aquela convicção, o Espírito Santo está falando comigo. Não é todo momento que isso acontece, mas ainda que não aconteça, você precisa crer que Ele está fazendo, que Ele está gerando, que as coisas estão acontecendo. É assim que Deus trabalha. Aquela música que a gente sempre canta aqui, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Se você está vivo, é porque Deus está trabalhando na sua vida. Mas o trabalhar de Deus é um trabalhar improvável, é um trabalhar inusitado, é um trabalhar louco, é um trabalhar que foge das regras previamente estabelecidas. Talvez você não tenha conseguido discernir e enxergar o agir de Deus na sua vida, porque você está observando pela ótica da lógica humana. Ou quem sabe você foi ousado ao ponto de predeterminar os meios pelos quais Deus tem que te abençoar. Queridos, as pessoas que Deus mais usa são as pessoas mais loucas da face da terra. As histórias mais doidas. Deus quase sempre é improvável. Então não estabeleça padrões para o trabalhar de Deus. Às vezes as coisas mais loucas e os acontecimentos mais inesperados são os que mais evidenciam aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Quem sabe está acontecendo um reboliço na sua vida agora. Quem sabe muita coisa está sendo mexida. Quem sabe Deus está atuando na estrutura. Ele deixou de atuar na superfície, agora está mexendo com as estruturas da sua vida, está tudo balançando, você não está entendendo nada, você já perdeu o fio da meada faz tempo, mas confia, aleluia, porque aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele não vai parar pela metade, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quero terminar essa palavra para a gente poder orar um pouquinho. Se você quer fazer de 2016 um ano memorável, faça as escolhas certas. Esse texto também nos fala de escolhas. O verso 10 diz assim: para aprovardes as coisas excelentes. Muitas coisas chamavam a atenção do apóstolo Paulo na vida dessa igreja. Muitas coisas. O amor que eles tinham, a capacidade de investir no reino. Mas essa característica de se ater àquilo que de fato era importante, isso mexia com o coração de Paulo. Porque ele olhava para aquela igreja, ele via uma nobreza. Uma igreja que não era rica, mas tinha condições de enviar uma pessoa como Epafrodito, por exemplo, para servir no seu ministério. Ah, queridos,
A nossa vida, ela é rodeada de futilidades. Essas coisas que não têm muita importância tentam nos cercar todos os momentos. Através da mídia, da internet. Já está provado, os casais que se separam, na maioria dos casos, isso aconteceu por questões pequenas que não foram trabalhadas, que foram se agigantando, que foram ganhando peso, ganhando volume. Você já se deparou com uma situação assim, de se esgotar com um assunto pequeno? E aí depois, no outro dia, você fala, poxa vida, eu não acredito que eu dispensei tanta energia num negócio medíocre desse. Eu não acredito que o inimigo me fez perder tanto tempo numa situação dessa. Eu não acredito que eu me permitir prender numa teia de aranha. Sabe o que significa essa expressão para provar as coisas excelentes no original grego? Se ocupe com aquilo que não pode ser apagado nem mesmo pela luz do sol. Faça a sua vida brilhar tão forte que nem mesmo a luz solar vai conseguir ofuscar a tua agenda, as tuas prioridades, os teus valores, as tuas atitudes, as tuas preocupações, aquilo que enche o teu coração, aquilo que enche a tua mente. Não fique se desgastando apenas com as urgências, se preocupe com aquilo que de fato é importante. Nessa noite nós vamos orar dizendo, Pai, retira o lixo da nossa vida, retira esses pesos mortos da nossa vida, retira, Senhor Jesus, essas ervas daninhas que entraram e que estão impedindo o crescimento dos teus frutos em nós. Queridos, nós não podemos ser pessoas com uma preocupação terrena quando a nossa vida foi projetada para o céu. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que Ele colocou a eternidade no coração do homem para que esse o tema. Que aquilo que nos envolve hoje não seja menor do que a eternidade na nossa vida. Faça as escolhas certas. Hoje nós precisamos decidir isso. Deus, não nos deixe esse ano perder tempo com coisas pequenas.